Bom dia, irmãos. Que o nosso Deus esteja iluminando os nossos corações, as nossas almas, nos fortalecendo nessa manhã, nos ajudando a louvarmos de coração a Ele. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus o Cristo, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que esteja nos fortalecendo, Pai, nos enchendo de concentração nesse momento, para prestarmos atenção na Tua palavra, meu Deus, e conseguirmos sair daqui com um desejo intenso, como esses pastores, de adorar intensamente ao Senhor, ó Pai. Ajude-nos, meu Deus, a sermos motivados, a termos uma nova vida e com o nascimento de Cristo, com o presente que o Senhor nos dá com a vinda dEle. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, como foi bem dito aqui anteriormente, a nossa questão não é se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, isso nós sabemos que não foi. E nem a questão histórica sobre era adoração a um Deus pagão, o Deus Sol. Então, assim, nós, a igreja do Senhor, os cristãos, não temos nada que ver com isso. Nós não adoramos o sol, nós não temos nada com isso. Assim também como nossas irmãs, quando entram no casamento vestido de noiva, né? Para quem não sabe, a origem do vestido de noiva é de povos antigos que adoravam outros deuses e tal. Então você nem sabia disso, a gente não tem nada a ver com isso. É nossa parte da nossa cultura. E o que nós celebramos não é a data, como muito bem colocou o presbítero Edson, mas sim o evento em si. Nós, como cristãos, declaramos a nossa fé de que cremos que o evento ocorreu exatamente como descrito nas Escrituras Sagradas. Então, a vinda de Jesus mostrou, assinalou a chegada de uma nova era. Deus entrou na história de uma forma pessoal, mais pessoal ainda, e deixou bem claro, por meio desse nascimento, e sem sombra de dúvidas, que Ele está do nosso lado. O nascimento de Jesus é prova disso, de que Ele está do nosso lado, e que Deus está fazendo tudo o que é possível. E olha que para Deus fazer tudo o que é possível é sem limites, porque o poder dele é ilimitado. Deus está fazendo tudo o que é possível para nos salvar, deixando a você a liberdade de escolher essa salvação, de aceitar o presente da salvação. Então Deus está do nosso lado. O nascimento de Jesus é uma prova disso. Quando você abre em Mateus capítulo 1, nosso irmão leu lá, Lucas capítulo 2, quando você vê em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, você vê que a história de Jesus, ela não começa com Jesus. Não, a história de Jesus, ela não começa com o nascimento de Jesus. Quando lemos sua genealogia, nós encontramos uma coisa marcante que nós precisamos prestar atenção aqui. Mateus capítulo 1, versículo 13. Então vamos lá. Uma coisa que é marcante é a frequente aparição do nome de mulheres na genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 13, diz o nome de Tamar, né? Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. No versículo 5 fala: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e de Ruth gerou Obed. E no versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então, citou, não exatamente o nome, mas fez menção a uma mulher. Então, o que isso tem a ver conosco? Porque muitas vezes as pessoas, primeiro, criticam, dizendo que a Bíblia é um livro velho, antiquado, que não tem mais nada para nós hoje. Em primeiro lugar, nós declaramos a nossa fé de que a Bíblia, ela é um livro
perfeito para o homem do século 21, se existir o 22, 23, enquanto existir gente nesse mundo, a Bíblia é um livro novíssimo para o ser humano. Então, uma demonstração disso, por exemplo, é o nome de mulheres aqui, o nome de pessoas aqui. O nosso Senhor Deus, Ele valoriza a mulher. A história de Jesus tem o nome dessas mulheres. Deus valoriza a mulher, Ele coloca a mulher como uma pessoa importante. E uma coisa importante de observar é que essas mulheres aqui, elas não são assim, rainhas ou princesas, né? Nós não temos aqui nessa genealogia o nome de Débora, a juíza, né? Ou o nome daquela rainha Esther. Nós não temos o nome de pessoas e de personalidades, ou as esposas dos patriarcas. Nós temos o nome aqui de pessoas que tiveram assim uma vida um pouco, digamos, estranha, né? Esquisita. Judá gerou de Tamar. Quem era Tamar, né? Ela era uma prostituta, né? Então, não, ela se fez de prostituta, desculpe, ela se disfarçou de prostituta para enganar o próprio sogro, né, que estava enganando ela também. E no versículo 5 fala de Raabe. Essa era prostituta e se arrependeu. Então assim, Ruth é uma estrangeira que veio de um povo odiado pelos judeus, os moabitas, né? Salomão é filho de Davi com Batseba. Nós sabemos que Batseba era mulher de outra pessoa, houve um adultério, né? Salomão não é o filho desse adultério, mas, ou seja, por que que Deus coloca o nome dessas pessoas nessa genealogia, na história de Jesus? Se você realmente quer ser um cristão verdadeiro, você precisa ler a Bíblia, mas não é ler de qualquer jeito. É ler procurando os detalhes. Por quê? Por que que Deus colocou esses detalhes antes do nascimento de Jesus? Simplesmente para te mostrar o seguinte: em primeiro lugar, a boa notícia do nascimento de Jesus é que não importa o seu passado, não importa de quem é a sua mãe, de onde você foi criado, a sua origem, isso não importa. Você pode entrar na família hoje. Você pode fazer parte da família hoje. O que aconteceu, como você foi criado, o seu passado não interessa. Você faz parte da família hoje. O nascimento de Jesus, ele é para todos nós, demonstrando esse amor. Então, muito importante isso. Eu quero reenfatizar aqui. Ele poderia ter escolhido rainhas, princesas, Débora, Esther, poderia ter escolhido pessoas mais inteligentes, pessoas mais ricas, pessoas que moravam em palácios, mas ele escolheu essas pessoas por quê? Por causa da sua fé, e para nos mostrar que aos olhos dele, de Deus, ninguém é inferior, ninguém é menos importante. E essa é uma lição muito forte. Lições do nascimento do Cristo. Você não é inferior a ninguém. Deus está olhando a tua fé e quer fazer uma grande história com a sua vida. Deus quer fazer uma grande história com a sua vida. Uma coisa que nós precisamos observar, que eu convido a congregação, a assembleia aqui reunida, os irmãos, visitantes, todos nós, juntos, é pararmos e observarmos o seguinte. Eu quero te mostrar agora o que o nascimento de Jesus representou para diferentes pessoas. Então nós vemos que a história de Jesus não começa com o nascimento, antes já tem uma lição. Mas o que esse nascimento representou para diferentes pessoas? Então, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, quando nós vemos aqui a visita dos magos, né?
Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. A primeira coisa aqui que eu quero tratar com vocês é que Herodes sentiu medo. E nós sabemos que Herodes era um mentiroso, um trapaceiro. Ele sentiu medo, ele se alarmou e ele queria matar. Ele queria matar Jesus, ele queria matar o futuro, o rei de Israel. Ele entendeu, né, eles não sabiam do reinado espiritual, então ele pensou que era um reinado físico. E uma coisa importante, uma lição importante que nós precisamos tirar aqui, é que Satanás, o nosso inimigo, ele também quer matar Jesus em seu coração. E nós precisamos estar atentos como que ele tenta fazer isso. Te afastando dele. Te afastando por meio de muitas coisas que vão aparecendo ao longo da vida. Então, nós estamos aqui chegando no final do ano, né? Chegou. Falta uma semana, acabou. O que você tem que fazer hoje para daqui um ano, se existir daqui um ano, você olhar para trás e pensar: eu aproveitei bem o meu ano, eu estive na presença de Deus, eu me aproximei mais de Deus, eu senti a presença de Deus, eu fui um marido melhor, uma esposa melhor, eu consegui sentir mais felicidade, eu produzi melhor, eu fui um empregado melhor, eu fui um trabalhador melhor, eu fui melhor em tudo. Para você olhar para trás e falar assim: puxa vida, eu quero que repete, que 2018, que chegar lá em 2017, você pensa assim, que 2018 seja igual ou melhor ainda. O que você tem que fazer? Pense, olhe para a sua vida e pense, principalmente, tome muito cuidado, porque dentro dos nossos corações, o inimigo tenta matar Jesus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer aquilo que os magos, né, essa palavra mago, ela é um pouco complicada, né? Então, na verdade, seria o quê? Astrônomos daquela época, os estudiosos das estrelas, eles estudavam as estrelas e tal. Não eram feiticeiros, bruxos, igual o Harry Potter, essas coisas assim. Não tem nada a ver com isso, né? Eram pessoas, né, até mesmo eram estudiosos que examinavam os astros, as estrelas, e por revelação divina eles puderam compreender a chegada do Cristo e foram seguindo a estrela. Então, foi Deus que os orientou. Mas o que nós devemos fazer para evitar que o inimigo mate Jesus em nossos corações, que a gente se afaste dele, para que a nossa fé não acabe diminuindo, como diz a palavra: não apagueis o espírito, a nossa fé se apague, tenhamos uma fé ainda mais forte. É o que diz aqui o versículo 2, os estudiosos disseram assim, ó: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes fala que quer ir adorá-lo também. E no versículo 11, entrando na casa, Mateus 2, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então o que nós devemos fazer para que Jesus possa nascer cada vez mais e aumentar e crescer em nossos corações, é adorar, é adorá-lo. Essa palavra, esse verbo, ele repete 3 vezes aqui. Então Jesus é o único que merece a nossa adoração, e adorar Jesus significa louvá-lo pelo que ele fez, pelo que ele faz hoje e fará por nós. Então, Natal também é tempo de agradecer. E o agradecimento é uma forma de louvor. Você tem agradecido a Deus pelo ano que você teve, pelo trabalho, pelo emprego, pela família? Então, um ótimo plano para 2017 é conhecer ainda mais a Jesus,
Pense nisso. Como seriam as atitudes? Então vamos praticar um pouco. Como que eu posso adorar mais a Jesus? Como que eu, para 2017, posso no Natal do ano que vem, olhar para trás e pensar, eu adorei ainda mais a Jesus? Uma pergunta, pensa e tenta praticar. Como seriam as atitudes de Jesus diante das dificuldades que você enfrenta na sua vida? Quais são as dificuldades que você passa na sua vida? No trabalho, na sua vida pessoal, nos seus sonhos. E pensa, como seriam as atitudes dele? Quando você reflete, quando você fecha os seus olhos e pensa, e adora Jesus, e ora para Ele, e você pensa num versículo, você está adorando Jesus. Como Jesus reagiria diante das pessoas que você encontra no seu dia a dia? Essa é uma forma de adorar, pensar e agir depois. Adorar a Jesus envolve compreender suas palavras, seus ensinos. Então, você tem estudado as palavras de Jesus? Às vezes a gente vê isso muito no mundo, assim, a questão do presépio, né? Jesus menino, é o nenenzinho ali, é o neném bonito, né? Quer dizer, o neném não fala nada, né? É um neném bonito e tal, você pega ele, joga para um lado, abraça, dá banho, né, e tal. É o neném, né? Jesus o menino e tal. Então mesmo Jesus, ele falou, ai de vós, né? O Edson leu aquela passagem, uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, que ele já começa metendo o pé na cara, né? Vocês são iguais animais, né? Isaías 1. Eu amo aquela passagem. Então eu gostaria de te convidar a fazer uma meditação comigo. O nascimento de Jesus, ele representou medo para algumas pessoas, né? Para quem Jesus incomodou Herodes, né? E adoração. E esse nascimento também representou e despertou outras emoções. Quando nós lemos em Lucas capítulo 2, que foi a passagem que o Maurício leu para nós, nós vimos que assim que Jesus nasceu e foi envolto nos panos e posto na manjedoura, né? O que aconteceu? Anjos apareceram para pastores. E esses pastores, pessoas pobres, humildes, trabalhadores, desprezados pela sociedade, não tinham grande importância. Talvez, eu fico pensando, eu falei isso hoje, eu vou repetir aqui. Se você quer realmente entender a Bíblia, ser um cristão de verdade, você tem que ler a Bíblia e prestar atenção nos detalhes. Deus não é um Deus de desperdiçar palavras. Ele colocou lá que os anjos apareceram para os pastores por colocar, não tinha mais o que pôr, colocou por qualquer coisa. Não é assim não. Ele tinha um objetivo, ele tem um alvo aqui. Essas pessoas, esses pastores, pessoas humildes, simples, talvez, já tenha acontecido com você de pensar assim, puxa vida, a minha profissão é sem importância. Eu não sou famoso, eu não sou rico, eu não fiz grandes coisas, não serei lembrado. Como esses pastores, talvez um deles pensava assim. Talvez havia tristeza na vida de alguns desses pastores, porque pensava, puxa vida, eu sou apenas um homem que cria ovelhas. Talvez gostaria de ser um vendedor, né, que quem vendia, um comerciante, mas tantas dificuldades, oprimido pelo Império Romano. E Deus então pega e resolve que os anjos têm que aparecer para eles. Versículo 9. Lucas 2. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E ficaram tomados de grande temor, mas não é aquele temor do Herodes. Porque se você está ali, tranquilo, e de repente aparece um monte de anjos, você vai ficar com medo. Brilho ao seu redor, você vai sentir medo. E a palavra de Deus diz que os anjos levaram a mensagem para eles. E esses homens menosprezados, sem importância para a sociedade, eles foram os primeiros a chegar até Jesus.
Muitas vezes quando a gente lê a palavra, que nem nós lemos lá em Mateus capítulo 2, parece que os estudiosos, chamados magos, foram os primeiros a chegar onde Jesus estava. Parece, mas não é. Não é. Os primeiros a chegar, com certeza, são esses aqui, porque encontraram Jesus na manjedoura enrolado no pano. Os outros não, teve um prazo, tanto que o Herodes perguntou quanto tempo e tal, por isso mandou matar de 2 anos para baixo. Tá bom? Então, essas pessoas, elas foram profundamente tocadas por Deus, pessoas humildes, simples, que talvez tinham seus questionamentos, as suas dores emocionais, e no final, o nascimento de Jesus, o prêmio do nascimento de Jesus, a oferta de Deus ao mundo, transformou profundamente a vida deles, e eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, como lhes for anunciado. A vida deles foi profundamente transformada. Então, nesse final de ano, muitas vezes nós pensamos assim: a minha vida é uma vida de sucesso? Será que eu escolhi a profissão correta? Será que eu tenho... será que ao olhar para trás da minha vida eu me arrependo, podia ter feito tantas coisas diferentes? E aos olhos de Deus, você tem que lembrar sempre disso. O sucesso de uma pessoa, aos olhos de Deus, o sucesso de uma pessoa não se mede pelo que ele tem no bolso, mas pelo que ele carrega no seu coração. Pelo que ele carrega no seu coração. Os pastores foram os primeiros a chegar até Jesus. Deus fez questão, Deus tem prazer em se revelar aos que sofrem, aos que têm solidão, tristeza, amargura da vida, e Deus, ele tem prazer em se revelar. Então, o nascimento de Jesus vem para nos transformar em pessoas tristes, muitas vezes, em pessoas que ficam alegres e felizes, cheias de capacidade de louvar. O final da ação de Deus sobre aqueles que testemunharam o nascimento, que estavam próximos, foi adoração. Não importa o seu passado, bem-vindo à família de Deus. Vamos adorar sempre juntos. Amém.